Na hora de contratar um advogado para te representar na sua aposentadoria, você fica com medo e até mesmo insegura, pois você não sabe se esse é o profissional certo para você. É isso que você está passando, então esse vídeo é para você. Hoje vamos falar 4 critérios que você deve analisar antes de contratar o profissional certo para a sua aposentadoria. Meu nome é Taine Oliveira, sou advogada previdenciária especialista em estratégias de aposentadoria. Mas no vídeo de hoje não vamos falar sobre aposentadoria. Vamos falar o que você deve analisar na hora de contratar um advogado, para que você não caia em situações igual a esse vídeo. Segundo a polícia, o Anderson Camargos não repassa para os clientes dinheiro de ações judiciais. Comprovantes de movimentação financeira, de saque desse dinheiro, comprova e demonstra que de fato o advogado está na posse desse dinheiro e quando recusou a entregar passou a se agir como o dono dele fosse, né? O Fantástico está em Unai, no noroeste de Minas Gerais. Aqui fica a sede de um escritório de advocacia especializado em aposentadoria, pensão e auxílio-doença, e que tem outras 30 unidades em 5 estados do país. Quem comanda essa rede é o advogado Anderson Camargos, conhecido na região como o Rei do Previdenciário, e que agora é alvo da Polícia Civil suspeito de aplicar golpes. 11 idosos prestaram queixa na delegacia contra o Anderson Camargos. Até o momento são mais de R$280 mil dessas 11 vítimas. O delegado explica que os casos são bem parecidos. A pessoa que quer se aposentar, por exemplo, consegue o benefício, mas não recebe os atrasados a que tem direito. E após a data de implemento desses benefícios, as vítimas têm direito ao retroativo. E esse retroativo, segundo elas, está sendo apropriado, movimentado pelo Anderson para a sua conta pessoal da empresa e não está repassando para as vítimas. O crime acontece justamente quando ele se recusa a entregar esse dinheiro. Sabemos que pessoa mau caráter existe em todas as profissões, mas saiba que eles são a minoria, ainda que infelizmente é o que se torna notícia. Mas que para que você não caia nessa situação, você tem que analisar 4 critérios, no mínimo, e você depois vai me dizer aqui no comentário se existe algum outro critério que você analisa antes de contratar um profissional. Agora, vamos analisar o critério número 1. Critério número 1. Autoridade. O que significa isso? Significa saber se aquele advogado é o advogado que ele tem autoridade, ele sabe resolver aquele assunto, ele é bom em resolver aquele assunto. Doutora, é só então procurar advogado previdenciário que vai ser autoridade? Não, não é bem assim. Você deve analisar se ele entende sobre o seu problema. Por exemplo, se você está precisando de LOAS, você vai procurar um advogado especialista em LOAS, aquele que vai saber resolver o problema de LOAS. Se você é servidor público e você precisa se aposentar como servidor público, você vai procurar um advogado previdenciário especialista em aposentar servidores públicos. Se você está precisando de uma estratégia de aposentadoria, você trabalha com atividade especial, você vai procurar um advogado especialista em estratégias de aposentadoria, pois você precisa fazer um planejamento e precisa entender as peculiaridades da atividade especial, de como evitar um processo, ou ainda que não seja possível evitar um processo, como que pode se aposentar em outras alternativas. Tá vendo como é complexo? Não basta ser um advogado previdenciário, não basta ser um advogado de direito de família, tem que ser um advogado especialista em resolver X problema. E como que eu identifico se esse advogado sabe resolver esse X problema? Existem 2 formas. A primeira, que é a mais antiga de todas, que é a antiga e velha boca a boca, que é o que? A indicação. Você tem um colega, um amigo, um vizinho que conseguiu se aposentar, que teve um problema parecido com o seu e conseguiu resolver o problema com aquele advogado.
Com certeza, se ele conseguiu resolver o problema daquela pessoa, provavelmente ela vai conseguir resolver o seu, ou ao menos te dar um caminho de como resolver. A segunda coisa, se você é a primeira pessoa que está passando por esse problema, não conhece nenhum outro pessoa, vizinho, colega que está passando por isso, você pode ir pelo melhor de todos, o Google. Exatamente. Você pode pesquisar o seu problema e começar a procurar profissionais que resolvem aquele problema. E como que você vai identificar? Avalia se ele tem um site que fala sobre essa situação. Avalia o Google, se ele tem um cadastro no Google Meu Negócio. Avalia se ele tem redes sociais e cria conteúdo falando de como resolver esse problema. Se ele tem aqui vídeos no canal do YouTube, se ele fala resolvendo esse problema. São essas situações que te ajudam a entender se esse advogado ele tem autoridade em resolver o que você precisa que seja resolvido. Agora vamos para a situação número 2. Situação número 2. Você vai avaliar a qualidade do serviço do advogado. E como você vai avaliar a qualidade? Novamente, pela indicação. Você vai conversar com a pessoa que está indicando esse profissional e vai perguntar como foi a experiência dela. E aqui, a qualidade é alinhar a questão da expectativa. O que você espera de um bom advogado? Que ele responda rápido? Que ele te passe andamento? Que ele cobre um valor X? O que você avalia como qualidade? E aí, você vai fazer essas perguntas para a pessoa que está indicando esse profissional. Por quê? Alguém que indica um profissional é porque passou por esse serviço e já teve a experiência com esse advogado. Agora, voltamos para outra situação. Como falamos, você não tem nenhum amigo ou vizinho, familiar que tem alguém para te indicar. Vamos para o Google. Você vai avaliar as pessoas dizem sobre aquele advogado, como é a experiência que as pessoas tiveram com aquele advogado. Se é nas redes sociais, avalia nos comentários se os clientes dessa pessoa comenta, se ele elogia, se ele fala que é bom, pergunta o que ele considera bom. Verifica na avaliação do Google os comentários da pessoa, o que as pessoas falam sobre aquele advogado, aquele profissional que você está ali namorando em contratar ou não. E aí, com essa dica de qualidade, você já junta ao critério número 3. Situação número 3. O critério número 3 é a confiabilidade. Nós sabemos que a confiança é algo que se constrói em um relacionamento ao longo do tempo. E isso não é possível se construir em uma única conversa, uma única análise. Mas um advogado de confiança, ele te mostra alguns traços, seja ele pela indicação, pelo que as pessoas falam dele, ou até mesmo pela avaliação da internet, o que as pessoas falam dele na internet. E a gente sabe que as pessoas na internet são sem filtro, as pessoas falam mesmo. Comenta, se é bom, se é ruim, se ele paga, se ele recebe, ok? Lembrando que um advogado de confiança, ele não é avaliado pela quantidade de processos. Isso já deixou de avaliar há muito tempo, pois hoje existem diversas soluções de demandas sem precisar na demorada e complicada ação judicial. O que você precisa avaliar é realmente se ele retorna aos seus clientes, se ele responde aos seus clientes, se ele explica sobre as dúvidas dos seus clientes, se na hora que o cliente recebe o benefício, quem recebe é o advogado ou é o cliente, se é o advogado que recebe, ele repassa a parte do cliente, isso é muito importante, ou se ele prefere que o
O cliente recebe o valor e aí ele prefere que o próprio cliente pague ali a parte dele, os honorários. É isso que você tem que avaliar, se ele é um advogado de confiança, mostrando esses traços, essas características. E por fim, vamos para a quarta característica. Vamos agora analisar a quarta situação. Avaliar, identificação e valor. Exatamente. E isso se alinha com a questão do critério de qualidade, que é verificar qual é a sua expectativa sobre o advogado profissional que você está contratando. Eu vejo muita situação que o cliente contrata um tipo de negócio de escritório e fica frustrado com o serviço que entregue aquele escritório, pelo aquele escritório. E isso acontece por quê? Porque ele esperava uma certa expectativa que não foi atingida, porque não era esse o valor da empresa que foi contratada. Porque sim, um escritório é uma empresa. Então, o que eu quero dizer em questão de valor? Existem duas modalidades de escritório de advocacia no direito previdenciário: o consultivo, escritórios consultivos, e os escritórios contenciosos. O que são escritórios contenciosos, ou também conhecido como escritório de massa? O escritório contencioso, ele pega para si a responsabilidade, ele divide em conjunto a responsabilidade, o risco do processo. Geralmente, esses tipos de escritório eles são cobrados somente pelo êxito. Mas para que eles tenham uma alta probabilidade de ganho, e eu digo financeiro e também de demandas, eles precisam pegar muitos casos com demandas parecidas. Digo, esse é um tipo de negócio, não é errado nem certo. Você tem que avaliar se isso te atinge o que você espera, a sua expectativa, ok? Acontece que para eles terem tantos processos é muito difícil e é quase impossível um advogado ou um time de advogado ficar passando cada andamento do processo para cada cliente. Então, raramente eles vão ficar ali te passando o andamento do processo. É mais viável que o cliente entre em contato com o escritório e peça o andamento do processo. Esse tipo de negócio, o contencioso, eles trabalham mais com demandas parecidas e com muitos processos judiciais, e por isso o retorno com o cliente ele é mais demorado. Agora tem o consultivo, conhecido como escritório boutique. São escritórios menores que trabalham com pessoas específicas. Esse aqui, eles têm menor quantidade de processos e ali trabalham de forma estratégica de cada caso. Geralmente é cobrado consulta, um planejamento previdenciário. Como ali a demanda é de uma forma personalizada, eles conseguem dar mais atenção de forma específica para cada cliente e passar o andamento, o desenvolvimento para cada cliente antes mesmo que ele solicite. Mas aqui, verifique que aqui é um serviço diferenciado e tem outros custos, tá? Então você tem que avaliar a sua realidade e sua expectativa com o que você espera do escritório, o que você pode ali contratar. Se com o seu problema o contencioso já resolve, você tem que estar ciente que ele não vai te passar o andamento de cada procedimento e que sim, você precisa pedir o andamento do processo. Atenção! Avaliar se o advogado responde. Esse modelo de negócio não quer dizer que ele não vai responder. Aí vem a questão de confiabilidade. Sim, eles preferem que você pergunte, mas assim que você pergunta, eles costumam responder ali e tirar todas as suas dúvidas sobre o seu caso e o andamento do seu processo. Agora, se ele não responde, aí você já tem que acender a luzinha de tem alguma coisa errada. Os idosos disseram que assinaram uma procuração autorizando o escritório de Anderson Camargos a tocar o processo na justiça e a fazer movimentações financeiras. Aí ele deu um contrato, né? Só que eu não sei ler, aí eu assinei o contrato.
Tinha alguém junto com a senhora? Não, não tinha ninguém, só eu mesmo. Ele leu o documento pro senhor? Não. As vítimas ficavam monitorando a liberação do benefício e, quando tentavam sacar o dinheiro no banco, encontravam a conta zerada, com um aviso de que o valor tinha sido retirado por Anderson através da procuração. Depois disso, o advogado sumia. Eu espero que esses 4 critérios venham te ajudar na hora de contratar o profissional certo para você. E agora eu quero saber de você. Existem outros critérios além desses 4 que você avalia na hora de contratar um profissional? Me diga aqui no comentário. E se você quer ficar atualizado com mais informações sobre aposentadoria como esse vídeo, se inscreva e já deixa o seu like, porque agora eu espero você no próximo vídeo.